E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog. É claro, sim, estou com essa camisa novamente. Sim, eu tenho máquina de lavar, então... E eu gosto muito dela, ela é muito confortável, deixa meus peitinhos livres. Ok, hoje eu tô aqui pra fazer um Se Arrume Comigo, porque tem alguns assuntos que eu tava querendo conversar com vocês. Acho que eu tava vendo umas coisas, tive umas conversas com a minha avó, e aí pensei, por que não compartilhar com vocês enquanto eu me maquio? É sempre bom a gente ter essa troca, né, desse papo sincerão, falando sobre várias coisas. Então, sem mais delongas, vocês querem saber o que eu vou fazer na minha cara que eu também não sei, e sobre o que eu vou falar que eu também não sei? Vem comigo. Prendeu o cabelito. Lavei hoje, menina, tá uma seda que só. Deixa eu começar hidratando a minha pele. E como vocês sabem, todo Se Arrume Comigo, eu deixo os produtos no box de informações pra não ter que ficar falando eles aqui enquanto eu tô também conversando sobre outras coisas. Claro que em algum momento eu vou falar, porém, vambora. Eu tava falando com a minha avó, na verdade eu tava no banheiro, ia tomar um banho, né, e tava me ajeitando, e aí eu vi ela conversando com meu pai. Ela tava falando do pai dela, né, e o pai dela tinha uma mercearia. Tava falando que foi um cara lá na mercearia e tal, falar que ia botar o nome lá da minha avó, não sei o que, pra que ela pudesse votar e tal. E ela tava contando que o pai dela não deixou. Eu entendo que a época, minha avó é de 31, sabe? Mas eu falei, caralho, cara, tipo, gado, né? Faz o que o pai quer e aí depois passa pro marido e faz o que o marido quer. Gente, vou espirrar um fixador pra fixar essa preparação de pele, sabe? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso porque eu fui conversar com ela, sabe? Eu falei, cara, ela, não, mas eu nunca quis. Só que, sabe uma parada que não é que você realmente não quisesse, você foi ensinada a não querer esse tipo de coisa, porque a mulher não tinha que se posicionar a respeito de nada, ela não podia, né, se posicionar, e foi ensinado que ela tinha que apenas obedecer e não podia fazer esse tipo de coisa. Então, tipo, não é nem uma questão de que ela não queria nem nada, mas era uma questão de que não foi basicamente ensinado pra ela que ela poderia fazer esse tipo de coisa, porque ela, sei lá, se ela fizesse, ela não ia arranjar um marido, sabe? Vou botar um pouquinho do meu diluidor na minha base da... E aí eu tava falando com ela, eu falei, cara, você... Porque ela nem percebe, sabe? Porque é uma coisa tão intrínseca, ela não percebe que, tipo, o pai dela mandava nela, e aí isso foi passado pro marido dela, que também mandava nela. Entende? Aí eu falei com ela, falei assim, não, eu nunca quis votar, nem nada. E, tipo, não é só uma questão de votar, ela nunca teve vontade própria. E isso é uma coisa que eu reparo muito nela, inclusive, porque, por exemplo, a gente vai fazer, sei lá, fazendo comida, aí eu ofereço pra ela qualquer coisa que a gente esteja fazendo. E ela fica toda preocupada se, por exemplo, não vai ter suficiente pra todo mundo, sabe? Ao invés de pensar nelas. Isso, eu acho isso uma coisa muito bizarra. O problema não é a gente pensar no outro, até porque a gente tem que, sim, óbvio, pensar e não sair fazendo qualquer coisa no mundo. Mas é muito bizarro como na criação dela, ela não pensa nela em nenhum momento, sabe? É só no outro, é só o que o outro vai achar, o que o outro precisa, e ela mesmo fica de lado o tempo inteiro em qualquer coisa. Deixa eu puxar uma esponja. Minutos. Peguei, tava mais sequinha, né, que não tava saindo água pra totó. Sabe que parece que foi criado pra ser gado, pra seguir ordem e não saber dizer não pros outros e querer sempre agradar. Eu juro que eu entendo a época, né. O que é bizarro pra mim é que não percebe que nunca teve direito de escolha, sabe? Eu já falei várias vezes, já conversei na boa, já expliquei. Parece que não entende que na real nunca teve escolha pra fazer absolutamente nada. Nunca pôde... Claro que ela escolheu, no caso, com quem ela ia casar, muito mal, por sinal. Meu avô, assim, ele era muito bom com filhos e tal, mas como marido, ele era um péssimo marido. E assim, eu acho que a única coisa que ela escolheu mesmo foi com quem ela ia casar. Eu não tô falando que os pais dela eram ruins nem nada, mas era da época, sabe? Enfim, o pior de tudo pra mim não é isso. É a questão de não conseguir perceber, mesmo explicando e tudo, que nunca teve escolha pra nada. Ela foi basicamente passada de pai pra marido, e aí depois o marido que fazia as escolhas, e péssimas, inclusive, escolhas bem ruins. Ele era péssimo pra fazer essas coisas. Eu acho muito bizarro como as pessoas ficam endeusando esses tipos de relacionamentos, sabe? Principalmente esses relacionamentos longos que duram até hoje. Claro que
Claro que tiveram relacionamentos que foram lindos e tudo, e são até hoje. Mas, tipo, uma grande maioria, que você via aquela mulher perfeita, muito feliz, aquele casal tá muito feliz, a maioria, na verdade, a mulher, ela não tava feliz ali, sabe? Ela não tava em paz naquele puta relacionamento. Ela tava em silêncio, porque ela não podia falar nada. Eu vi até uma imagem, que era uma velhinha segurando um cartaz com essa frase, não era paz, era silêncio. Porque eu acho muito bizarro que as pessoas endeusam esse tipo de coisa, de relacionamento antigo, como se fosse um puta de um relacionamento, como se fosse uma coisa muito incrível. E sabe, incrível é um relacionamento saudável, não um relacionamento longo e que as pessoas ficam achando que é incrível. Principalmente com toda essa cultura, né, de antigamente, como eu disse pra vocês, a avó não tinha a menor liberdade de escolha. Por exemplo, a minha mãe tava falando mesmo que ela começou a trabalhar, e minha mãe é de 59, minha mãe tem 62 anos, 61 anos. Tá falando que ela quis começar a trabalhar e o meu avô não deixou e minha avó ficou do lado do meu avô, sabe? Porque ela ia trabalhar num lugar que vendia carro lá em Caxias, né, que é de onde a gente é. Simplesmente, meu avô falou que ela não podia trabalhar lá porque era lugar de piranha, que lá só tinha piranha, porque mulher que trabalhava era piranha, porque era, sei lá, desquitada, e precisava, né, de um dinheiro pra, obviamente, cuidar de seus filhos, porque se hoje eles já não fazem nada, imagina antigamente, não é mesmo? E desquitada era muito mal vista, inclusive os filhos das pessoas desquitadas eram muito mal vistos, sabe? Só que, por exemplo, na hora que meu avô quis sair de casa, ele não pensou em nenhum momento nos filhos ou em como a mulher ficaria, sabe? Aí nessa hora todo mundo podia trabalhar, porque ele queria sair de casa, ele quis ir pra casa da amante, entendeu? Então, que se foda todo mundo, sabe? É muito bizarro a capacidade de ser egoísta, né? A minha mãe quis trabalhar e ele não permitiu, minha avó ainda ficou do lado dele. Por quê? Porque a mulher era obrigada a ficar do lado de tudo que o homem falava, que o seu marido falasse. A opinião dele era tipo, ele era Deus, sabe? A opinião dele era o que contava e era o que você tinha que apoiar. Tudo bom? O que tá acontecendo aqui? Não sei. Então, por exemplo, ele não quis que minha mãe trabalhasse, então ela não podia trabalhar. E a minha avó ficou do lado dele. E ela não percebe, por exemplo, que esse tipo de coisa que ela fez, apesar dela querer que a filha trabalhasse, que a filha tivesse a vida dela, ela não apoiou a filha porque o principal era estar do lado do marido. Tanto que, assim, eu tenho certeza que por mais mal que ele fizesse a ela, né, que meu avô fizesse a minha avó, ela nunca ia largar ele se ele não tivesse largado ela. Porque era muito feio, e o que os outros iam pensar, e aí eu vou me separar. Eu fico, assim, muito feliz de hoje em dia ser diferente, mas ainda assim tem muita gente que vive assim, e vive enclausurado, basicamente. Cara, eu tava até falando por uma novela que não é uma novela tão antiga assim como a que tá passando na Globo agora, né? A Fina Estampa. Tá se tratando de um assunto como esse. É uma novela, sei lá, acho que é 2010. Não posso te falar com precisão, porque não sei, vou botar aqui na tela de quando é. Mas fala, por exemplo, de um marido que não deixa a mulher trabalhar porque acha que isso é errado. A filha tem que fazer o que ele quer, a filha não pode sair, não pode dançar, porque é coisa de piranha. Sabe? É muito bizarro que até uma novela atual como essa, né, tratar de um assunto como esse. Porque quando as novelas começam a tratar desse assunto é porque tem muita gente falando e tá incomodando muita gente, né? E aí eles começam a falar sobre... Esqueci de passar o blush, esqueci de passar o iluminador porque eu tô tagarelando. É assim que eu sou. E aí, entendeu? Tipo, a novela tá tratando desse tipo de assunto é pra gente ver como muita gente ainda vive assim. E com essa questão toda da quarentena, as pessoas estão vivendo pior ainda, né? Elas estão presas em casa com seus agressores, com pessoas que muitas vezes não agridem fisicamente, mas acaba com o psicológico dessa pessoa, sabe? Trata de uma forma pior que trata lixo, sabe? Porque o pior de tudo é que muitas vezes essas pessoas nem conseguem perceber, assim como a minha avó não percebe como ela sempre foi tratada como gado, sabe? Tipo, que segue isso, faz isso, é desse jeito, é desse jeito. E não é só ela, né? São muitas mulheres, mas eu tô dando exemplo dela porque é uma pessoa perto de mim. Como muita gente que apanha, né? Ainda assim acha que a culpa é dela, porque ela provocou, porque ela fazia isso ou fazia aquilo e agora não faz mais. É por quê? Porque ela tá se comportando. É muito louco você ver esse tipo de coisa de perto. E você, muitas vezes, óbvio que quando apanha e tal, você pode ligar e você pode denunciar, você não só pode, como você deve fazer isso. Mas assim, você, muitas vezes, você nunca nem vai saber que isso acontece. Porque a pessoa na sua frente, quando ela aparece em público, ela aparece na frente dos outros, ela vira um anjo, mano. Vira um anjo. Mulheres não entendem que elas têm liberdade de escolha, que elas podem e devem sair e se livrar desse tipo de situação. Claro que há casos e casos, e tem vezes que não funciona tão fácil assim, a maioria das vezes. Por exemplo, no sentido da minha avó, sabe? Que ela não percebia que ela tava nessa situação. Claro que ela percebia que o relacionamento dela era uma grande bosta.
Mas ela também não ia sair. Por quê? Porque ela foi ensinada que era errado se separar. Eu vejo muita gente achando que relacionamento é pra sempre e que tem que perdurar e lutar para que ele seja pra sempre desse jeito, melhor coisa do mundo, sabe? E cara, claro que a gente não pode desistir na primeira dificuldade, tem que lutar sim pra ter um bom relacionamento, mas ao mesmo tempo também, a gente não tem que se forçar a estar num relacionamento porque é feio sair de um relacionamento, porque não pode se separar, porque, sei lá, vai ser feio, etc, etc, etc. Feio é você se forçar a ficar num determinado relacionamento de uma certa forma, porque as pessoas acham que você tem que lutar pelo seu relacionamento. Tipo, eu acho essencial a pessoa... Eu tô sem expressão nenhuma porque eu não posso fazer expressão. Quando passa isso, tá bem molhado. Eu acho que, óbvio, a gente tem que lutar por relacionamentos, sabe? Mas a gente também não pode deixar esse tipo de luta fazer a gente perder a nossa essência, perder quem a gente é, deixar de fazer o que a gente quer pra ter que agradar o outro pra que aí sim fique no relacionamento. Porque se só você abrir mão, se só você é a pessoa que tá lutando por esse relacionamento, ele não é um relacionamento. Ele é só você fazendo alguma coisa por alguém que não tá nem aí. Tipo, relacionamento, já falei isso aqui várias vezes, é via de mão dupla. Se você tá fazendo e o outro tá, tipo, só sugando, 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 e você tá agradando, 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 em algum momento, se isso já não aconteceu, você vai murchar. E aí o outro vai continuar lá, maravilhoso, sendo agradado, 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 e você tá aí lutando por um relacionamento que tá falido. Porque não é feio você desistir de algo. Óbvio que a gente faz várias tentativas, mas não é feio você desistir de alguma coisa, sabe? É normal, acontece, a gente desiste de coisas. Às vezes você desiste disso, não quer dizer que você tá desistindo de tudo da sua vida, você só tá tomando novos rumos. Eu acho incrível a minha capacidade de mudar de assunto, mas tudo bem, eu já falei de um tudo aqui, né? Mas são assuntos que eu gosto muito de falar, e aí uma coisa vai ligando a outra. Gente, eu vou fazer a minha sobrancelha fora da câmera, tá? Pra ocupar não tanto o tempo de vocês aqui, e aí eu volto pra gente poder fazer esse olho. Pronto, voltei, inclusive fui almoçar, voltei, fiz sobrancelha, porque o almoço saiu nesse meio tempo, fiquei com fome, aqui em casa são 1h40, né? Sobrancelha parece um pouco marcada, mas vida que segue, eu até que gostei dela assim. Vamos pro olho, antes de continuar o assunto, deixa eu só falar um bingolinho aqui. Vou usar essa paleta da SP Colors, é aquela de 35 cores, a versão 2. Eu testei ela aqui no canal. Hoje eu quero fazer um olho mais básico e tudo com ela, mais neutro, mas eu fiz 2 olhos bem coloridos no teste, então clica aqui nesse izinho. Falei bastante sobre ela, sobre o que eu achei de cada coisa, etc. Vamos ao que interessa, né? Vou pegar essa cor aqui mais escura primeiro. Deixa eu ver aqui, inclusive, porque eu botei no Instagram coisas que vocês queriam que eu falasse sobre. Como eu falei bastante sobre alguns assuntos que eu queria falar, eu vou dar uma olhada, ver se vocês... O que vocês mandaram, né? Ó, inclusive, vou falar... A luz caiu aqui de uma tal forma. Ó, me pediram pra falar aqui um pouco como lidar com vizinhos nessa questão de quarentena e tudo, principalmente esses vizinhos que estão achando que tá tudo bem ficar fazendo festa, né? Eu acho muito bizarro, cara, como que as pessoas estão, assim, achando plausível fazer festa, sabe? Tipo, qualquer tipo de reunião. Tipo, ah, não, vou só reunir aqui a minha família, vai todo mundo daqui pra Cabo Frio, pra uma casa de praia junto, mas minha família, foda-se. Tá achando que é férias, sabe? Vou aqui reunir minha família, a gente vai todo mundo fazer uma festa aqui, sei lá, e tá tudo bem, porque é sua família. É no mínimo falta de consideração com os outros que estão trabalhando pra caralho nessa quarentena, sabe? Arriscando sua vida. E eu entendo até que a pessoa pode, sei lá, ah, não quero ficar aqui. Mas, pô, tem gente que realmente tá fazendo festa, fazendo reunião com amigos, achando que não tem problema você encontrar com seus amigos na quarentena. Cara, sendo que tem. A quarentena é pra você ficar em casa se você puder. Eu acho muito bizarro que as pessoas simplesmente não estão nem aí pra quem tá realmente se arriscando pra salvar a vida de, sei lá, o próximo pode ser alguém que tá do seu lado. E as pessoas demoram muito pra entender que essa porra é séria de verdade. O pior pra mim, que muitas pessoas, vou pegar um marrom aqui mais clarinho da paleta, realmente só vão entender quando acontecer com alguém perto deles. Poxa, eu queria muito que não fosse necessário alguém se fuder. Minha mãe tava contando uma história pra mim, uma pessoa que mora aqui no prédio, que a minha mãe foi fazer o teste porque ela tava se sentindo gripada e tal, tava esquisita, enjoada, nananã. E aí ela chamou uma pessoa que foi fazer o teste, né? E aí teve uma pessoa aqui do prédio que fez o teste também nesse dia. O teste dessa pessoa deu positivo, sendo que ela já tava se sentindo assim há alguns dias, já tinha quase 15 dias e tal. Essa pessoa que testou positivo tava sem máscara, andando por aí, como se foda-se. Fala com a minha mãe, tipo, a 1 milhão de metros de distância, que além de tudo minha mãe é cismada. E ela falou assim, não, mas eu já tô assim há 15 dias, não tem problema e tal. E
eu fiquei pensando, o maior problema não é ela, sabe? Ela vai ter todo o tratamento do mundo se ela ficar pior, se ela não ficar legal. Ela é privilegiada, assim como eu, por exemplo, sou também, minha mãe. A gente vai ter um bom tratamento se a gente pegar. Assim, teoricamente, né? Eu fico pensando como é que essas pessoas podem ser incapazes de pensar no outro, sabe? Por exemplo, na menina da farmácia aqui do prédio, né, do condomínio. Ela com certeza vai ter muito menos condição de cuidar e eu fico pensando que simplesmente caga pra essas pessoas. Tipo, eu tô bem, que se foda o outro. As pessoas estão sem o mínimo senso de solidariedade, de generosidade, sabe? Porque essa pessoa, ela não teve sintoma. Só que ela aproveitou que estavam fazendo o teste e tal, pagou e fez o dela. Agora, eu te pergunto, se ela nem soubesse que ela tava com sintoma e ela já tava perambulando, você imagina pra quantas pessoas ela já não pode ter passado? E pessoas que podem não ter a sorte dela de não ter tido sintomas, porque o sistema imunológico é diferente, porque a pessoa é diferente, etc. E a pessoa tá aí, sabe? A Deus dará, porque ela mesmo, né, tá cagando. Peguei um douradinho meio amarelado aqui e meio esverdeado. Tô passando aqui porque eu acho ele bonitinho. Ó, acho que vai ficar bonito. Só pra dar um chablauzinho aqui, né, gente? Dar um chance. Voltando ao assunto, ela tá bem, tá vivendo a vida dela, tá sem sintoma. Aí daí ela vai e passa pra alguém, pra um outro, que a gente não sabe como é que vai reagir, porque ela simplesmente foda-se, não quer andar de máscara e quer ficar indo pra rua. Primeiro que se ela testou positivo, ela tem que ficar dentro da casa dela. Outra pessoa vai na rua pra ela, outra pessoa ajuda ela, etc. Sabe? A questão toda é a menor falta de senso. Assim como tem pessoas como ela que fazem isso, tem pessoas que estão fazendo festa, sabe? Eu tenho uma amiga também que ela já me falou que os vizinhos dela estão fazendo churrasco, se encontra ali na porta de casa e faz um churrasco. Sabe, tipo, sendo que isso não é nem um pouco plausível. As pessoas estão achando que só porque elas estão de quarentena, elas estão de férias. Tá, aqui no meu prédio tem um monte de gente inconsequente. O ex-síndico aqui do meu prédio mesmo, ele ficou puto porque não pode entrar no elevador com outras pessoas, né? Ele ficou puto e falou que ele não pega nada porque ele é Bolsonaro. Como se Bolsonaro fosse medicina também, né? Eu fico muito chocada com a ausência de inteligência dos outros. Principalmente se os outros estão seguindo aí Bolsonaro, né? É muito difícil realmente, mas tem um número que você pode ligar quando as pessoas estão fazendo aglomeração pra você denunciar, porque seus vizinhos não podem fazer aglomeração, porque isso coloca não só eles em risco, como todo mundo. Eles saem na rua, se você encontra com eles aí, você que tá seguindo a tua quarentena, mas teve que ir no mercado, pode se fuder por conta de mais um irresponsável de merda que tá fazendo festinha achando que tá de férias. Porque é aniversário da minha prima, ela é pequenininha e ela não entende que não pode ter festa, então a gente vai só reunir a família aqui que dá umas 20 cabeças. Cara, não faz sentido. Ela, principalmente por ser pequena, tem que ser explicado que é um momento que ela tem que ter paciência, que ela não vai poder ter a festinha dela, que vai ser só um bolinho com o pai, mãe, com quem já mora com ela. Não é pra receber ninguém que vai passar pela rua até lá. Imagina se essa criança pega. É responsabilidade pra tudo quanto é lado, e eu juro que eu queria muito entender como é que as pessoas não veem o risco. Então, por favor, gente, sabe? Principalmente aqui, o digníssimo presidente não tá fazendo caralho nenhum. Vamos, pelo menos a gente, ter consciência de que não é o momento de ir pra casa de ninguém, de reunir ninguém. É só em caso de necessidade. Você não tá com medo? Problema é seu. Mas tem gente que tá com medo e tem gente que não vai ter a menor assistência no momento que der merda. Ai, cara, eu fico... Parece que as pessoas não veem as notícias. E aí eu fico agoniada. Cílio colado. Vou fazer o outro lado fora da câmera também pra não dar, né, muito trabalho aqui vocês vendo isso. E aí eu volto pra passar o batom com vocês e a gente terminar, fechar todos esses assuntos de se arrume comigo. Olhos todos feitos, finalmente. Vamos passar um batom. Ignore qualquer tipo de bateção no fundo, porque meu pai está cozinhando e meu pai na cozinha é um problema, porque ele é um pouco barulhento. Acho que esse vai ficar bonito, né? Ah, esse vai ficar bom, eu acho, né? Ó, esse aqui é o Letícia, da linha da Bruna Tavares, o meu inclusive tá acabando, ele é mais marronzinho. Ó, acho que ficou bom, vai ser um gross. Tô na vibe do gross. Eu super poderia montar um look pra ficar incrível aqui e mostrar pra vocês nesse Se Arrume Comigo, mas estamos de quarentena e a minha realidade é o seguinte, eu vou ficar com essa cara toda maquiada, com esta camisa, um short de moletom cinza e descalça ou de pantufas. Então, eu nem vou fazer uma mentira aqui. Mas é isso, esse foi o Se Arrume Comigo. Eu espero que vocês tenham gostado do papo que a gente bateu. Eu só falei as coisas que realmente estavam pairando na minha cabeça, vocês sabem que eu gosto
gosto de falar de vários assuntos com vocês. Vocês, mulheres, se imponham sim, façam suas vontades, claro, sempre respeitando o outro, tá? Não é, obviamente, porque a gente tem que impor nossos direitos que a gente não tem que respeitar o outro, a gente tem que respeitar todo mundo, até porque feminismo não é sobre mulheres acima de homens, a gente quer igualdade, então se a gente quer respeito, a gente também tem que dar respeito, né? A gente não pode desrespeitar o outro e querer ser respeitado. Vamos, obviamente, ser sempre conscientes, e falando em consciência também, se você puder ficar de quarentena na sua casa, fique. E ficar de quarentena não é férias, não é festa, não é hora de encontrar o boy, tá? Vamos pensar em quem tá realmente se arriscando pra poder curar, né, o mundo disso tudo, dessa pandemia, dessa epidemia. É isso, gente. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam seguros. Vamos torcer pra isso tudo acabar logo. E não vamos nunca deixar de lutar pelos nossos direitos, mesmo estando em casa. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like. Também se inscreve no canal, nesse pleníssimo botão. Eu vou falar desse botão pra sempre, porque eu estou amando. Clica no sininho pra você receber notificação a cada novo vídeo. Me segue lá nas redes sociais, que eu tô sempre avisando quando sai vídeo também. Também a gente conversa, bate papo, fica mais próximo. Você pode me mandar DM lá, eu tô sempre respondendo. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que você acha que precisa ouvir alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, que de repente tá pensando o quê? Dá um toque. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos conversar sobre todos esses assuntos que eu falei. Eu gosto muito da gente gerar uma discussão entre todo mundo. Converse com outros comentários também, com outras pessoas. Vamos todos conversar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, que eu amei fazer. Um beijo e até a próxima.